Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Segura minha mão, Jesus. Vale escuro diante de mim, vou seguindo, eu preciso de luz. Na escuridão cruel, eu olho para o céu, segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura minha mão, Jesus. As batalhas da vida preciso vencer, avançar sem as forças perder. Colina acima vou, levando a minha cruz. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura minha mão, Jesus. Quando a hora soturna da prova chega, faz um hino meu ser entoar, e eu veja de manhã as bênçãos em sua luz. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão,
Jesus, ó, vem me acudir, não me deixes cair, segura minha mão, Jesus. O pregador prega sob a condição que está. Ouvintes, Deus, encarnando-se, submeteu-se à condição humana. Isto foi através de seu Filho, Jesus Cristo. Então ele teria que estar sob toda a condição humana, sujeitando-se até mesmo a um parto normal. Ele teria que fazê-lo por si mesmo, para assim resgatar o homem. A Bíblia diz que os anjos atentaram para a pregação do Evangelho. E Deus podia usar outro meio para salvar o homem, ou nem mesmo deixá-lo cair. Mas tendo atributos em si de Salvador, de curador, de Deus, então ele permitiu a queda, para assim manifestar seus atributos. Os sãos não precisam de médico. Jesus disse, ao ser censurado por estar comendo e bebendo com publicanos e pecadores. Censurado por quem? Pelos fariseus, pelos homens religiosos, os intocáveis do dia, pelos escribas, homens de vida limpa. Foram eles quem censuraram a Jesus Cristo. E em São Marcos, capítulo 2, verso 17, nós encontramos Jesus dizendo para eles: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Agora eu faria uma pergunta. Quem não estava doente naquele dia? Os pecadores, os publicanos com quem Jesus estava comendo e bebendo, estavam doentes? Ele estava num hospital comendo e bebendo com eles? Não. A Bíblia diz que, tornando-se para o mar, toda a multidão ia ter com ele, os ensinava. E ele chamou a Levi, e chamou a quem ele quis. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa de Levi, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Então não estava no hospital. Agora, Jesus disse que eles eram doentes. E com isto ele estava dizendo que os fariseus, os escribas, não precisavam dele. Não eram doentes, não? Não tinham nenhum mal, nenhum pecado.
Porque essa doença que Jesus se referiu foi justamente isso, serem publicanos e pecadores. Quando o próprio Senhor enfermou-se, ele estava sob a condição, ele nunca foi um pecador, mas ele se fez pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, a ponto de fazer cumprir nele o grande provérbio citado por ele mesmo: médico, cura-te a ti mesmo. Isto quer dizer que o médico estava doente, pois ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele carregou sobre si as nossas dores. Diz o livro O Príncipe da Casa de Davi, que assim que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, teve que se assentar numa pedra, apoiando sua cabeça nas duas mãos, com uma terrível dor de cabeça. E ele próprio era doente, então, era enfermo. Enfermou-se por nós, sujeitou-se à condição, porque o pregador prega sob a condição que está. Agora eu pergunto novamente, quem não estava doente naquele dia? No sentido que Jesus falou, sendo publicanos, pecadores, a doença sendo espiritual. Quando Jesus desafiou-os a tirarem a primeira pedra, a atitude deles mostrou que todos eles estavam doentes. Agora, o pior enfermo é aquele que acha que não precisa de médico. É que não conhece o seu mal, o mal interno. Porque há muita gente que só reconhece a doença quando ela é externa. Mas acontece que as mais perigosas são as internas. Ninguém morre de um colapso aí com uma ferida externa. O que estraga a maçã não é a bicada do sabiá pelo lado de fora. Você pode cortar aquilo ali e comer a maçã. Mas o que estraga a maçã é o bicho por dentro. É a coisa interna. Agora vejamos que eu estou falando de coisas que Deus põe na minha boca. Eu não sou um teólogo, para começar. Eu sei perfeitamente que estou falando coisas que podem ser confirmadas com assim diz o Senhor. É de fato isto. A natureza mostra que o que estraga a maçã não é a bicada do sabiá. O mal externo seria isto. Mas sim o bicho por dentro. Todo mundo estava doente naquele dia. E quem não está doente hoje, se ponha de pé e diga: eu não estou doente, eu não preciso de médico. Laodiceia diz assim: não tenho falta de nada. Laodiceiano está rico em moral, está rico em dinheiro, está rico em dogmas, está rico em dons, está rico em credos, está rico em fama, está rico em mulher, está rico de tudo, está rico de vozes, de talentos, está rico de uma boa conduta, o que os fariseus tinham que ter. Para ser um fariseu deveria ter uma boa conduta primeiro. Tinha que preencher os requisitos morais, sociais, religiosos, a ponto de ser intocável. E o homem podia por si mesmo preencher aqueles requisitos. Assim é com o cristianismo denominacional e agrupado de hoje. O pregador, ele tem que pregar sob a condição que está. Paulo pregava como preso na cadeia. Ele pregava sob condição de preso. Ele pregava com espinho na carne. Ele pregava com Satanás esbofeteando e desafiando a cada minuto. O pregador
do cristianismo nominal pode pregar acima do que eles têm. Por isso ficam famosos, sempre trazem coisas novas. Às vezes examinam a própria mensagem do profeta desta era e pegam essas coisas profundas. Não apresentam o profeta para o povo e se tornam famosos. Mas vejam, o povo está preso em aparência. É o sepulcro caiado. O mundo se impressiona com o externo, com a aparência. Porém, Deus não. Você se impressiona ao ver o aleijado, o cego. Você se impressiona, se condói ao ver a ferida. Mas quantas pessoas estão passando por você aí com um grande mal terrível no coração e você não sente nada por ela? Deus conhece o interior. Você sabe que o profeta desta era, o irmão Branham, pegou na mão de sua esposa sadia, completamente sadia, e logo ele disse: querida, você tem um quisto dentro de você, no seu ventre. Aquilo estava lá dentro. E mesmo ela não sabia, e nenhum médico diria que aquilo estava lá. Mas ele tinha o dom. Ele tinha o Espírito Santo em plenitude para mostrar o que estava dentro. Foi uma mulher a ele, uma professora de escola dominical de uma grande denominação, que há 15 anos vivia buscando médicos, psiquiatras, com um grande problema nervoso. E quando falou com o profeta desta era, ele viu o bicho por dentro. Ele viu a causa. Há 20 anos atrás, ela tinha cometido um adultério. E ela pensava que estava tudo certo, porquanto se arrependera e confessara a Deus. O profeta disse: não, você não pecou contra Deus, você pecou contra seu marido. Então o profeta estava vendo a coisa por dentro e não por fora apenas. Você sabe que uma filha de Abraão andou 18 anos encurvada entrando na sinagoga. Se os sacerdotes tivessem esta visão de verem por dentro, eles não deixariam aquela mulher entrar na sinagoga, porque eles veriam que aquilo era Satanás. Mas eles não podiam ver por dentro, e por isso não podiam curar a ninguém também, não podiam fazer nada. Quando eles apanhavam com o mal externo, então eles cumpriam a lei. Mas o mal interno eles não podiam fazer nada. Eles não podiam executar coisa alguma, porque eles não podiam ver por dentro. Eles não tinham o raio-x de Deus. Mas Jesus, chegando ali, curou a mulher. E depois ele disse: era Satanás quem prendia esta mulher há 18 anos. Vocês a tinham aí na sinagoga. Se vocês soubessem disso, hein? Ele sabia. Ele conhecia o mal externo e o mal interno. Ele não julgava o interno pelo externo, como nós fazemos. Agora, se o mal é externo, todo mundo vê. Mas se é interno, precisa de um raio-x. E no caso espiritual, precisa de Deus. Deus vai julgar é pelo que está dentro. Jesus disse em São Mateus capítulo 5, verso 27, 28. Ouvistes que foi dito aos antigos, a lei: não cometerás adultério. Não cometerás adultério. A prática externa. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isto é conhecer por dentro. Veja o julgamento que ele fez. Ele não julgava pela aparência. Ele via o que estava dentro dos sepulcros. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, qual é a situação hoje? Quem não está doente?
Se ponha de pé e diga: eu não preciso de médico. Se o mal é externo, ele não faz o hipócrita. Ninguém pode fingir uma doença externa, dizer: eu tenho uma ferida no braço, e você olha, seu braço está sadio. Ele pode fingir uma dor, pode fingir um mal interno. Então ele é um hipócrita. Ele pode fingir uma vida cristã, porém o mal interno é que faz o hipócrita. O mal interno é que resulta no hipócrita. Agora eu te pergunto, qual é a grande necessidade desse momento? Você precisa de Deus? Nós precisamos de Deus? Precisamos do grande médico? Laodiceanos, vocês não precisam de um profeta nesta era? Não precisam da mensagem? Nós precisamos. Se você estivesse num hospital e eu chegasse e perguntasse para você o que você necessita nesta hora, seria até indiscreto. Eu sei que você está precisando de saúde. O que estamos precisando agora? Se agora no hospital eu chegasse e a pergunta aos doentes eu fizesse: qual será hoje a grande necessidade? Gostaria que a saúde a mim viesse. Qual será hoje a grande necessidade? Gostaria que a saúde a mim viesse. Se também num presídio eu chegasse e a mesma pergunta eu fizesse, com certeza cada um responderia: gostaria que alguém me libertasse. Com certeza cada um responderia: gostaria que alguém me libertasse. Se a ti agora eu perguntasse que estás hoje a necessitar, preciso do perdão para meus pecados E que Cristo venha logo me salvar. preciso do perdão para meus pecados E que Cristo venha logo me salvar. Agora não se esqueça, antes de ser um crime é um ódio por dentro. Antes de ser uma palavra é um pensamento. Não alimente nada que possa contrariar a Deus por dentro. E você terá uma boa veste, a roupagem para a ceia do Cordeiro. Deus te abençoe segundo a sua necessidade, segundo aquilo que você reconhece necessitar nesse instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74 501
970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor. Melhor do que tudo, Ele é pra mim. Melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, Ele se satisfaz. Jesus é melhor, sim, Ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até